Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre creatina. Será que a suplementação de creatina é segura e eficaz também para idosos? E se você suplementar creatina e juntar com treino de força, com a musculação, será que você tem resultados ainda melhores? Vamos discutir esses pontos na aula de hoje, mas antes da gente se aprofundar no assunto, eu vou pedir já de antecedência para você deixar seu like, curte esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e entregar essa mensagem positiva aí sobre exercício, suplementação, sobre musculação para cada vez mais pessoas. Então, vamos agora para o assunto do vídeo. Para isso, eu peguei um artigo recém-publicado aí no final do ano passado e fala justamente, né, sobre o poder da creatina, né, em junção com a musculação para você melhorar a saúde, a vitalidade e a função cognitiva dos idosos. E por que já começar falando, né, com destaque dessa questão da função cognitiva, né? Porque geralmente quando a gente pensa em suplementação de creatina, primeiro que a gente tem, né, na maioria das vezes, aquela imagem, né, do cara que está treinando musculação ou que está começando na academia, que quer ficar grandão, que quer levantar mais peso, daí ele vai procurar, né, estudar, por exemplo, sobre suplementação, ele joga lá na internet, ele vai achar que a creatina é um bom suplemento para você aumentar a massa muscular e ajudar também na força, né? Então, uma pesquisa simples aí em qualquer canal do YouTube ou qualquer página da internet que fala sobre suplementação, sobre musculação, você vai encontrar esses dados, né? Então, muito provavelmente você que está me assistindo usa ou já usou, conhece alguém que já tomou creatina e eu tenho aí praticamente 100% de certeza que o motivo que levou essa pessoa a tomar creatina foi esse, né? Aumentar massa muscular e aumentar a força muscular, né? Bom, a gente sabe que a creatina tem sim esses efeitos, né? Ela ajuda sim nessas duas coisas, porém com o passar do tempo, né, até por ser um suplemento muito seguro, muito estudado, muito pesquisado, também aí foi se conhecendo outros propósitos, outras finalidades da suplementação de creatina e principalmente não só focado com esse viés estético, mas sim pensando na saúde como um todo. E quando a gente olha para essa imagem aí da tela, né, que justamente foi uma imagem retirada aí desse artigo, a gente percebe aí só para idosos outros tantos campos que a creatina consegue fazer efeito, que não só pensando aí nessa parte estética. Então a gente vê ali, ó, saúde feminina, reduzir sintomas ligados à fadiga, né? Lembrando que com o passar do tempo a gente tende a perder capacidade física, né? Perder resistência, perder força, perder capacidade cardiorrespiratória. Então, muitas das vezes, tarefas que para um adulto jovem é fácil, são tarefas triviais, muitas vezes para um idoso pode ser difícil, pode gerar fadiga, ainda mais se você tiver associado a algumas doenças, como doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, uma das utilidades da creatina é ajudar a resolver esses sintomas, mitigar esses sintomas de fadiga. Você pode ajudar na saúde cardiovascular, saúde masculina, questão de fertilidade, né, de função sexual. Tem a questão da creatina ser, como eu já citei, um suplemento amplamente pesquisado em diversos tipos de populações, inclusive em pacientes doentes, né? E mesmo assim se atestar a segurança desse suplemento, principalmente quanto à segurança na função renal, que muita gente tem medo, mas já foi demonstrado em diversos estudos que é seguro desse ponto de vista também. A efetividade para melhorar a recuperação do sono e a efetividade também da creatina na questão da energia e na vitalidade para tocar as tarefas diárias, né? Mas hoje, aí, pensando nos idosos, a gente vai focar esse vídeo aqui
dois principais benefícios, né? A gente vai falar na parte da função cognitiva e também vai falar, obviamente, da parte da função muscular, que é o principal carro-chefe da creatina, né? O que ela é capaz de ajudar tanto de forma independente, pela pura e simples suplementação, como também aí pensando no ideal, que é associar a suplementação de creatina e o treino de força. Lembrando que no vídeo anterior, que caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você corre lá e assistir a aula 72, eu também comentei sobre as proteínas como um todo, né? E a questão do contexto dos hábitos alimentares, do consumo de proteína, qual que é o padrão de consumo de proteína, né? Nessa faixa etária da terceira idade, e algumas sugestões se você está normalizando isso, né? Lógico, em conjunto também pensando sempre no treino de força, e está beneficiando da sua saúde. Então isso também inclui creatina. Agora vamos falar mais um pouquinho só da creatina em específico, né? Então vamos pensar em saúde, em creatina e saúde cognitiva, né? Mais na parte aí da função cerebral. Então, se a gente lembrar, né, por que a gente usa a creatina pensando no contexto muscular, né? Então, a nossa intenção é justamente aumentar esses estoques de creatina dentro do músculo, né? Sendo que, pensando do ponto de vista da hipertrofia, do crescimento da massa muscular, se eu trago aí mais creatina para dentro do músculo, é um componente a mais que está lá dentro. Então, se eu estou armazenando mais coisas dentro da minha célula muscular, obviamente, essa célula aumenta, né? E para cada molécula de creatina a mais que eu tenho lá dentro, eu puxo 4 de água, né? Então, eu mantenho o glicogênio, né, que é o conteúdo de líquido dentro ali da célula muscular, mais hidratado, mais cheio. E, obviamente, também isso participa, né, do aumento da célula muscular, né, aumento da hipertrofia muscular. A creatina, para essa célula muscular, ela tem uma função de participar ali do processo energético, né, principalmente de participar na doação desse fosfato para a molécula de ATP, né, que é aquela principal moeda de energia ali que a gente usa na célula. Nessa questão de contração muscular, ela participa principalmente do alongamento da fibra muscular, né? Sendo o cálcio principal aí ator do processo de contração. Essa creatina lá dentro facilitando a doação desse fosfato para ATP, que significa adenosina trifosfato, ou seja, 3-fosfato. Se você tem um estoque maior de creatina ali na sua célula muscular, você tem uma maior reposição desse fosfato e, principalmente em tarefas de força e potência, você aumenta um pouco esse desempenho. Pois bem, né, se a creatina tem essa função na célula muscular, nas células ali do cérebro, nas células cerebrais, também ela exerce uma função semelhante, né? Então, essa suplementação de creatina tem se descoberto também nas pesquisas que ela aumenta essa quantidade de creatina fosfato disponível no cérebro, né? O que melhora o equilíbrio energético dessa região. Ou seja, ela tende a diminuir os sintomas de fadiga e confusão mental, ou seja, mais energia o cérebro consegue trabalhar melhor, e com mais energia disponível, ela também tende a acelerar e aumentar a proteção contra danos no cérebro. Seja por uma questão mecânica, né, de trauma, de queda, ou seja danos por uma questão de agentes tóxicos, né, de toxinas. Então, essa oferta maior de creatina no cérebro tem esse fator que a gente chama de neuroprotetor. Outra questão muito importante é quanto à membrana celular. Então, toda a célula ela é envolta ali por uma membrana, né? Essa membrana ela regula ali o fluxo de entrada e saída de nutrientes, como ela também, né, participa ali das relações de impulso elétrico, né, que fazem um sinalizador para a célula ali estar trabalhando, né? A creatina, no contexto da função cerebral, ela ajuda a estabilizar essa membrana celular, que ajuda justamente nesse fluxo de nutrientes, entrada e saída
ali de nutrientes dentro da célula e também melhorando essa condutividade elétrica, né? Melhorando a questão de ativação dessa célula. Outra função também que está se investigando aí atualmente, né? Ainda precisa de maiores estudos, mas já estão se vendo aí uma função interessante, né? Na comunicação entre os neurônios. Então, parece que a creatina ela melhora a atuação ali dos neurotransmissores nas células cerebrais, ou seja, na comunicação entre os neurônios, nas sinapses. Então, parece também que a creatina ajuda nessa facilidade na transmissão de impulsos elétricos, de informações entre os neurônios. Já a gente sabe que uma das coisas naturais do envelhecimento é uma redução gradativa dessa função cognitiva. Se a gente tem um suplemento que ajuda a mitigar e, quem sabe, até melhorar essa função, e a gente sabe que também o treinamento feito de forma ali, contínua, regular, bem orientada, também tem isso. Se você somar os dois, treino regular, creatina regular, dentro de um contexto de outros hábitos saudáveis, com certeza você consegue melhorar essa parte de saúde cognitiva, né? Já pensando em massa muscular, aí já tem aquela parte mais tradicional, né? Então, usar a creatina para aumento da massa muscular, como a gente já tinha falado. Mais creatina, né, disponível no nosso corpo, a gente consegue acumular mais creatina dentro também da célula muscular. Mais creatina, mais água, essa célula aumenta de tamanho. Outra coisa que a gente comentou também no vídeo anterior é que a gente consegue creatina, né, a partir da alimentação, e o nosso corpo ali também produz cerca de 1 grama de creatina por dia, né, a partir de outros aminoácidos, outros componentes ali que a gente tem no nosso corpo e também consegue obter da alimentação. Porém, essa capacidade de creatina, tanto que a gente consome pela alimentação, como também a que a gente produz, né, no nosso corpo, a nossa produção endógena, o nosso corpo ele tem capacidade de utilizar mais, né? E como a quantidade de creatina na alimentação, né, para a gente conseguir uma quantidade relevante, uma quantidade que o nosso corpo é capaz de utilizar, fica inviável, né, porque ia ter que aumentar demais o consumo de proteínas e isso não dá para fazer, ia ficar inviável tanto do ponto de vista calórico como de outros pontos de vista. O mais fácil é você estar usando, né, a creatina, a suplementação, para estar explorando esse máximo potencial, né, de armazenamento de creatina nas células. E é claro, se a gente está falando aí que a creatina aumenta a massa muscular, e a gente sabe que a sarcopenia, que é a redução da massa muscular com a avançada idade, o problema é esse que pode afetar tanto nas tarefas do dia a dia, na capacidade de produção de força, e como deixar o corpo mais fraco e exposto a outros problemas. Se eu tenho um suplemento que pode ajudar a aumentar a massa, e se eu sei que a musculação também ajuda no ganho de massa muscular, juntando esses dois, eu ajudo a combater esse processo de sarcopenia. E é claro, se eu estou melhorando essa questão de massa muscular, uma outra tendência também é aumentar a força muscular. Então a gente falou que a creatina, né, maiores estoques de creatina, ajuda aí nessa ressíntese, nessa reconstituição do ATP, para estar fazendo ali tarefas, principalmente de força e potência. Então, creatina nele para aumentar esse estoque e tornar esse processo energético mais eficiente, né? Então, se eu tenho mais energia disponível, eu consigo treinar mais. Treinando mais, a tendência é que eu ganhe mais massa e mais força muscular, o que de quebra, pensando aí principalmente no idoso, tende a melhorar o desempenho nas tarefas diárias, como levantar de uma cadeira, andar, mudar de direção, subir uma escada, né? Fazer as tarefas simples de autocuidado do dia a dia, como preparar a comida, tomar banho, se vestir, enfim. Tudo isso, essa duplinha aí de creatina mais massa muscular pode ajudar, né? E aí, acaba criando uma coisa que eu até comentei hoje em um dos meus atendimentos, né, uma das aulas de personal, que é um ciclo virtuoso, ou seja, você começa a treinar, você tende a melhorar a sua capacidade física, melhora a capacidade física, tende a afetar
positivamente no seu dia a dia, mais autonomia, mais independência nas tarefas. Melhorando isso também tende a afetar positivamente questões como estado de humor, autoconfiança. Se a pessoa for depressiva, tende a diminuir sintomas. Com isso, ela se sente mais motivada para continuar os treinos, para adotar outros bons hábitos de saúde, como melhorar a alimentação, hidratação, descanso e assim por diante, né? Uma coisa vai alimentando a outra, o que tende a gerar benefícios para a saúde, né? E aí, uma evidência interessante aqui sobre creatina, musculação para idosos, né? Que a creatina mais o treino, numa pesquisa que avaliou isso em idosos, levou a um aumento médio de 1,4 kg na massa muscular de idosos, né? Considerando aí um período de 7 a 50 semanas de treino. Pode parecer pouco, mas um aumento puro aí de 1,4 kg na massa muscular é bastante coisa, pensando principalmente num contexto de uma faixa etária, né, que é a terceira idade, que não é a mais favorável do mundo, principalmente comparando contra adultos jovens e saudáveis, para o ganho e desenvolvimento de massa muscular. Então, num cenário que é comum a perda, você conseguir um ganho de massa muscular usando treino e mais a creatina, que é um suplemento simples, seguro e acessível para a maioria das pessoas, com certeza é algo que a gente tem que considerar e olhar com bons olhos para ser aplicado na prática, né? Então, falando de aplicações práticas, vamos ver como a gente pode fazer essa suplementação de creatina, né, para idosos. Aqui, a sugestão e a recomendação ela não difere muito do que é recomendado para adultos jovens, né? Então, você pode fazer... tem 3 formas, eu destaquei as 2 que eu gosto mais para a prática do dia a dia, que eu recomendaria, né? Então, tem aquela suplementação padrão, que é você usar de 3 a 5 gramas por dia, né, consumindo todos os dias, dia de treino ou não, e consumo contínuo, né, sem um prazo determinado. Esses 3 a 5 gramas, geralmente no pote de creatina vem um medidor que já é justamente essa quantidade. Então, é você pegar ali, encher o medidor e tomar misturando com água, ou jogar direto na boca, ou pode misturar em algum preparo alimentar, não faz muita diferença, né? Se você quiser fazer uma prescrição mais individualizada, você pode considerar esse valor que está aí na tela, né, de 0,1 a 0,14 gramas, multiplicado pelo seu peso corporal por dia, né? Essa questão a gente nem recomenda tanto porque para a faixa normal de peso das pessoas vai acabar dando entre 3 a 5 gramas, então no fim das contas acaba que não faz tanta diferença assim, né? E até porque às vezes fica difícil você fazer uma pesagem fracionada numa quantidade tão pequena, né? Então acaba que muitas das vezes dá no mesmo você consumir 3 a 5 gramas e você fazer essa conta individualizada, né? Mas, para quem quiser, pode fazer, não tem problema nenhum. O terceiro protocolo seria aquele protocolo de sobrecarga, que é você usar por um período de 1 semana, 20 dias ou até um mês, uma quantidade mais alta, né, de dosagem de creatina, né? Tem protocolos que para pessoas convencionais, né, para pessoas normais, não pensando em atleta, em fisiculturista, que prega aí o uso de até 20 gramas diária, né, dividida em 4 doses de 5, ou quantidades um pouco menores, mas bem acima do padrão. Você usa por esse período menor para gerar uma saturação dos estoques de creatina na célula, que dura mais ou menos esse período de 20, 21 dias até um mês. Daí, depois desse período, você passa para a transição, né, para essa creatina de 3 a 5 gramas ou na prescrição individualizada. Por que eu acho que isso para idosos não tem tanta necessidade assim, né? Porque se a gente pensar que a creatina você normalmente vai usar de uso contínuo, então você vai tomar sempre, todos os dias, não faz tanta diferença assim se você fizer uma saturação para ter essa concentração mais rápida, mas já que você vai tomar todos os dias, você também vai ter essa saturação do mesmo jeito, mas vai ter ali só um pouquinho a mais de tempo para isso acontecer. Como aqui não tem uma necessidade de, tem que ser em tal data, tem que estar com mais massa muscular em X tempo, a não ser que seja um caso emergencial ou uma recomendação médica, eu não vejo por que fazer um protocolo de sobrecarga
em idosos, né? Agora, a recomendação para o treino. Recomendação para o treino, né, lógico que eu estou falando aqui da musculação, ela é semelhante ao que você recomendaria para um adulto que está começando a treinar, né? Então, pensar em fazer ali pelo menos de 2 a 3 dias de musculação, né? Você vai pensar em fazer exercícios para os principais grupos musculares, né? Exercícios que a gente chama de multiarticulares. Você vai pensar em exercícios como supino, como agachamento, puxadas, remadas, levantamento de terra. Você vai pensar talvez, né, aí dependendo da pessoa que você está fazendo, né, o treino, ou caso você aí que está assistindo, se você já tem algum problema com desequilíbrio, com dificuldade de executar algumas tarefas do dia a dia, como sentar e levantar, por exemplo, ou equilíbrio para caminhar, você pode mesclar a musculação com outros exercícios funcionais pensando nessas tarefas, mas, né, se o teu caso for só a idade avançada mesmo, mas não tiver nenhum problema, aí você vai pensar ali em 6 a 10 exercícios, 8 a 10 exercícios, 5 exercícios, enfim, depende do número de séries. Mas essa quantidade aí de 3 a 4 séries de 8 a 10 repetições por exercício, né? Pensar numa carga que se não chegar na falha, mas chegar ali próximo disso, né? Uma carga que seja desafiante. E você faz ali seu tempo de descanso, né? Por volta de 2 minutos, 1 minuto e meio, um pouquinho mais que 2 minutos. Vai estar de bom tamanho. E se precisar também, né? Se você tiver saúde, articulação para isso, estiver desenvolvendo bem, você pode também pensar em treinos de potência, né, que são movimentos rápidos, que justamente essa questão da força máxima e da potência dos movimentos mais rápidos são as primeiras que a gente tende a perder com o envelhecimento. Então, você desenvolver o treino pensando em evoluir justamente aquilo que você mais tende a perder, você consegue também ajudar melhor na manutenção das suas capacidades e principalmente transferir isso para as atividades do dia a dia. Então, é isso aí, galera. Comenta aí se você já sabia desses benefícios adicionais da creatina. Comenta aí se você gosta ou não de suplementar com creatina e se você conhece ou se você é um idoso que treina. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que semana que vem tem mais vídeo no canal aqui toda quinta às 20 horas. E desde já desejo bons treinos, bons estudos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.